Bom dia, irmãos. Estamos aí mais uma vez com a nossa escola dominical online, né? Agora já estou até acostumando a falar sempre a nossa escola dominical online, nesse 31 de maio de 2020, último dia do mês de maio. E nós vamos estar, irmãos, começando então, nesse último domingo do mês de maio, uma nova lição do trimestre da nossa revista Expressão, tá? Da editora Cultura Cristã. O título, o tema da nossa lição nesse trimestre é Igrejas em Apuros, tá? Igrejas em Apuros. E na realidade vão ser 13 lições que nós vamos estar estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá? E aí vale a pena a gente lembrar, tá? Na realidade, as 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas do Apocalipse, que vale lembrar então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? E essa conexão que nós vamos tentar colocar, começando pelo livro de Atos. Então, a primeira lição que nós vamos estar estudando é o cristianismo ameaçado, ataques de dentro e de fora. E uma introdução que nós estaremos fazendo nesta manhã às cartas do Apocalipse. O nosso texto base é o capítulo 18 de Atos, versos 24 até o capítulo 20, ao verso 38. E para essa lição 1, então, o que nós vamos estar falando? Já que nós estamos falando de igrejas, cartas às igrejas do Apocalipse, nós temos que realmente começar aonde começa a história da igreja, que é no livro de Atos, né? E nós sabemos que o livro de Atos foi escrito por um colega médico, né? O Lucas, o evangelista Lucas, que também foi companheiro de Paulo em partes da segunda e terceira viagens, e a Roma também. E a Bíblia de Estudo de Genebra faz um comentário interessante que o propósito do livro de Atos, né, é orientar então a igreja em sua missão permanente, veja bem, missão permanente por meio de um relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentio. Ao mundo gentio. Então, basicamente isso. Ele foi escrito em torno do ano 60, 64 depois de Cristo. E nós vamos então algumas considerações ainda sobre o livro de Atos, e que nós vemos que através do livro de Atos nós vamos ver o relato de uma plataforma de missões. Essa palavrinha plataforma hoje nós temos visto muito quando falamos plataforma de mídia digital e outras coisas assim, nós vemos essa palavrinha. Mas aqui nós vamos estar aplicando a plataforma, uma estrutura que foi formada dentro do propósito de missões, baseado, ou seja, e que divulgou e disseminou o evangelho e, consequentemente, o surgimento de igrejas a partir de Atos, né? Que começou com os apóstolos, os discípulos de Jesus, e nós vemos que o start, né, o inicial do processo começa em Mateus 28, 19, quando nós vimos que Jesus, próprio Senhor Jesus, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos 1,8, também um texto bastante conhecido de todos nós, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, basicamente, esses dois textos bíblicos, de Mateus 28 e de Atos 1,8, que nós temos então o embrião, eu diria, da formação da igreja e o que aconteceu no desenrolar da estruturação e da formação da igreja. E quando falamos a igreja de Cristo, né? Não estamos falando aqui de placas de igreja, mas estamos falando da igreja primitiva. E aí nós temos que lembrar, a partir também do livro de Atos, né? E Paulo sendo o grande apóstolo, né? Que pregou aos gentios. Ele teve essa missão, né? Que a gente vê que ele chamou a si a missão de estar levando a mensagem do evangelho aos gentios. E nós vemos que as cartas gerais também que Paulo depois vai escrever no decorrer do Novo Testamento revelam como as igrejas
também se consolidaram no mundo antigo em questão que nós estamos estudando. A título ainda de introdução, falar de igrejas, nós temos que falar do livro de Atos, que nós já comentamos, tá? Deixa eu só mudar aqui o slide, estava repetindo o slide. E nós vamos ver que a data, então, além do livro de Atos, nós já comentando agora, fazendo esse link entre o livro de Atos e as cartas do Apocalipse, que é o tema da nossa revista do trimestre, a questão da data de quando foi composto, quando foi escrito o livro de Apocalipse. Alguns advogam que seria no ano 64 depois de Cristo, nos tempos de Nero. Já outros admitem que pode ser no ano 95 depois de Cristo, na época do imperador Domiciano. E essa interpretação é mais aceita devido o quê? Às perseguições às igrejas, tanto das igrejas dos cristãos, tanto por parte dos judeus, da religião judaica, dos líderes da religião judaica, como também do Império Romano. Então, assim, nós vamos observar que há um intervalo de mais ou menos 3 décadas, né, entre as missões apostólicas de Atos e as cartas de Apocalipse. E nós vemos também ainda, falando do livro de Apocalipse, temos que lembrar do apóstolo João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, né? E consequentemente, o relato às igrejas, as cartas às igrejas do Apocalipse. João, então, é o último apóstolo a morrer, exilado em Patmos, que era uma ilha rochosa, colônia do Império Romano, onde se tinha escravos e prisioneiros nesta ilha. E nós vamos ver, então, dando continuidade assim à nossa exposição, que Paulo e os demais apóstolos levaram a primeira geração de cristãos à fé, ou seja, através da pregação do Evangelho, mostrando quem era Jesus e batizando-os em nome de Jesus e, consequentemente, havia também a presença, então, já do Espírito Santo, né? Já como uma promessa do próprio Senhor Jesus àqueles que o recebiam como Senhor e Salvador. E nós vemos que Jesus escreve, então, para a segunda geração, já que há esse intervalo que nós comentamos agora, de em torno de 3 décadas. E nós vemos o que com relação a isso e o que também nos leva a algumas apreciação com relação a isso? O conteúdo das 7 cartas ao Apocalipse. Ou seja, nós vemos que enquanto lá no nos primórdios da igreja primitiva, quando Paulo e todos os apóstolos e discípulos começaram a pregar, e havia, então, quando nós começamos a ler o livro de Atos e fala da igreja primitiva, que ela crescia em fé, em o serviço social, a ajuda, o amor ao próximo e tantas coisas nós poderíamos citar, nós vamos ver que quando João escreve as 7 cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, nós vemos que há algumas diferenças que nos informam de como é que estava a situação da igreja, como é que estavam os cristãos daquela época. Então nós vemos que as igrejas, por exemplo, de Esmirna e Filadélfia, elas não receberam qualquer reprovação. Porém, Sardes e Laodiceia não receberam também qualquer elogio. Então, Esmirna e Filadélfia não receberam reprovação, Sardes e Laodiceia não receberam qualquer elogio, e as outras receberam elogios e repreensões no texto da carta que nós vamos estar estudando no decorrer da lição e da nossa lição, da nossa revista do trimestre. Mas ainda, começando a falar então das viagens de Paulo, né, nós vemos que Éfeso é uma das igrejas, das 7 igrejas, das 7 cartas do Apocalipse. E aí é esse link que nós estamos querendo fazer na introdução dessa revista, porque é Paulo que começa o ministério e a igreja na cidade de Éfeso, e naquela ocasião, Éfeso era considerada pelos romanos a capital da província da Ásia, que seria hoje a nossa atual Turquia Ocidental, e se tornou centro de operações, de onde a pregação do Evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor e, consequentemente, toda a disseminação das igrejas que foram criadas.
E nós sabemos que Paulo teve os seus colaboradores, Áquila, Priscila, Apolo, todos citados, então, no livro de Atos, nós vemos a citação desses nomes, desses colaboradores de Paulo na propagação do Evangelho. Nós não temos informações de que Paulo tenha visitado outras igrejas do Apocalipse, a não ser a igreja de Éfeso, que ele foi, inclusive, e retornou. Mas, por meio do seu ministério em Éfeso, na cidade de Éfeso, que o Evangelho, então, irradiou por aquelas cidades. E, consequentemente, as cartas do Apocalipse vão estar citando não só a igreja de Éfeso, onde Paulo presencialmente contribuiu na pregação do Evangelho, na abertura de igrejas, né? Mas também através desse ministério, desse trabalho de Paulo em Éfeso, e os discípulos que foram convertidos por ele, que foram orientados, que foram discipulados por ele, propagaram também para as outras igrejas, as outras 6 igrejas do Apocalipse. Então nós vemos que Paulo esteve pregando então e visitando inicialmente as sinagogas na cidade de Éfeso por 3 meses. Mas a gente saiu, Atos 19:8 diz literalmente que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente e visitando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo não negava o amor que tinha pelos seus compatriotas judeus, para que eles fossem salvos. Os textos de Atos 13, o texto de Atos 14, Atos 17, Romanos 9, de 1 a 5, Romanos 10, de 1 e 2, eu até vou só, nessa manhã, só estar citando como o Paulo tinha esse amor pelos seus compatriotas judeus, o texto de Romanos 10, quando ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Quem? Judeus. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então Paulo entendia que os judeus, a religião judaica, tinha conhecimento do Deus vivo, mas não tinha discernimento de que o Deus Filho Jesus, que tinha vindo com a missão de salvação, ele sendo o próprio Cordeiro a ser sacrificado, eles não tinham esse conhecimento, não tinham esse entendimento e por isso, é claro, inclusive não aceitaram a Jesus. Então nós vemos que dentro desse contexto, Paulo tinha essa preocupação. Mas nós vamos estar observando que durante 3 meses ele pregou, mas ele começou a ter muitos atritos e muitas perseguições e conflitos com os judeus que não aceitavam a pregação de Paulo. E nós vemos nos versos de Atos ainda 19, nos versos 9 e 10, nós vemos o seguinte: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então nós vamos ver que aí, a partir do momento, após esses 3 meses, que ele está pregando nas sinagogas, ele, por conta desses conflitos, dessas perseguições que ele, próprio Paulo, passa a receber por parte dos próprios judeus e da liderança judaica, ele vai, então, colocar o seu foco de ação e de trabalho na escola de Tirano. E nós vemos no verso 10 de Atos 19, que diz: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, era já expandindo a pregação do Evangelho, não só, inicialmente, como Paulo tinha esse cuidado de estar pregando aos seus compatriotas judeus, mas também aos gentios. E nós vemos também, a título de entendimento, que Atenas, se nós formos ver Atos 17, nós vamos ver que o contexto e o relato bíblico está voltado para Atenas. Então, Atenas era o quê? Era o centro intelectual do mundo antigo. Nós vemos no capítulo 18 de Atos que a citação e falando de Corinto, quando Paulo lá esteve. Corinto era o centro o quê? Comercial
do mundo antigo. E Éfeso tornar-se-ia o centro religioso do mundo antigo. E nós vemos então em Atos 19, 10, Lucas nos faz deduzir que Éfeso tenha sido o ponto de partida para as demais igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Então, a partir de Éfeso, começa essa pregação do Evangelho e essa pregação iria se expandir até mesmo às outras igrejas do Apocalipse que nós vemos. O final do verso 10 de Atos 19 nos dá essa afirmação, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, dentro desse contexto é que nós vemos a pregação de Paulo e a disseminação e a divulgação do Evangelho. E aí, nós vamos ver que Paulo, o alcance de Paulo no seu ministério. Nós vemos em Atos 19:10 que Lucas nos faz deduzir que Éfeso então tenha sido o ponto de partida, né, para as demais igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Nós vemos que os versos 10 de Atos 19, que nós já acabamos de ler, também nos dá mostras e infere que foi esse o ponto de partida de Paulo. E nós vamos ver ainda na carta aos Colossenses que no capítulo 2, do verso 1, o capítulo 4, nos versos 12, 13 e 16, Paulo inclusive menciona irmãos de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, uma das igrejas do Apocalipse, e que a carta fosse enviada e lida por eles também. Então, observe que ao escrever aos Colossenses, Paulo faz citação dos irmãos de Laodiceia, recomenda que a mesma carta que ele escreveu aos Colossenses fosse enviada aos laodiceanos e por eles fosse lida. E ainda também Lucas nos informa em Atos, no capítulo 20, no verso 4, nos fala sobre Trófimo, que era um novo convertido, que era oriundo da Ásia, que era a mesma região das igrejas do Apocalipse. Então, irmãos, nós vemos, esses são alguns dos textos bíblicos que nos dá entendimento, conhecimento dessa história da formação da igreja e da disseminação do evangelho através não só de Éfeso, mas da Ásia e atingindo as igrejas do Apocalipse. E agora nós vamos estar falando um contexto, ou seja, a comparação, ou seja, entre o livro de Atos e o livro de Apocalipse. O que nós encontramos dentro do livro de Atos de Apocalipse? Algumas comparações nós dizemos que são notáveis. Primeiro, o contexto havia mudado bastante, especialmente considerando a queda e a destruição de Jerusalém. Observe, Atos nós estamos no ano 60, 64. Apocalipse no ano 90, 91, mais ou menos depois de Cristo. Nós vemos em Atos, os cristãos enfrentam forte tensão por parte dos judeus, mas não enfrentavam a oposição dos romanos. Observem, isso é interessante. Na ocasião de Atos, a igreja, os cristãos enfrentavam oposição, não era dos romanos. Os romanos simplesmente consideravam que eles eram uma seita judaica, e enquanto eles pagassem os impostos, eles eram desobrigados de assistir, de participar dos cultos greco-romanos e, consequentemente, adorar os seus deuses. Em Apocalipse, veja bem, nós vemos que há uma piora dessa situação da igreja. Ou seja, nós vemos que em Apocalipse, a igreja, os cristãos, passam a ser vistos como ameaça tanto para os judeus como para os romanos. Então nós vemos que embora desde o início nós vimos já, lá em Atos mesmo, que os judeus nunca foram pacíficos com os cristãos, né? Os do caminho, como falavam, né? Eles queriam a desvinculação dos cristãos judeus das sinagogas, ou seja, que eles nem participassem, não frequentassem as sinagogas, e eles chegaram a induzir, inclusive o Império Romano, a reconhecer que o cristianismo não estava isento da obrigatoriedade do culto ao imperador. Então, eles queriam que os cristãos tivessem essa obrigação, né? Mas isso também nós vemos no próprio ministério do Senhor Jesus,
né? Muito antes, então, lá em Marcos 12, 13, nós já vemos que já ocorria, principalmente por parte da liderança judaica. Nós vemos Jesus sendo confrontado em vários momentos com relação até o próprio Império Romano. Um exemplo é aquele quando eles falam se era certo dar o dízimo, se era pagar tributos a Roma, né? E Jesus sai dessa saia justa, diríamos assim, né? Jesus, com a sua sabedoria, né? Sendo o próprio Filho de Deus, coloca que tinha que se dar a Deus o que era de Deus e a Roma o que era de Roma, tá? Mas continuando ainda nessa comparação entre Atos e Apocalipse, nós vemos que em Paulo, em Atos 21, 39, inclusive tentou persuadir os governantes do império de que ele era judeu, porque ele queria ter o direito, embora sendo cidadão romano. E nessa ocasião, ele só despertou mais furor dos seus compatriotas quando apontou que a esperança de salvação estendia para os gentios. Isso nós vemos em Atos 22, 22, Atos 24, 5 e outros textos que nós poderíamos estar citando. Então, portanto, deixar os cristãos por conta própria sempre foi a estratégia dos judeus do primeiro século. Uma vez que não conseguiram destruí-los, quem sabe os inimigos, ou seja, Roma, conseguisse destruir com os cristãos, né? Os judeus convertidos, vamos assim dizer. Mas isso não funcionou. Ou seja, os romanos não deixaram de ser seus inimigos, ou seja, a liderança judaica, né? E porque a igreja de Cristo também continuou crescendo, espalhando-se e fortalecendo-se. Assim, temos também, o livro de Apocalipse nos mostra uma outra faceta, ou seja, os bastidores das batalhas espirituais, as investidas satânicas para destruir a igreja e, ao mesmo tempo, para vermos o controle e a soberania de Deus sobre o mundo. Então, interessante essa visão, o que nos mostra Apocalipse com relação a isso. Ou seja, bastidores das batalhas espirituais, as investidas de Satanás para destruir a igreja, e vemos que Deus tem o controle e a soberania sobre o mundo, sobre a história do mundo. E ainda nós vamos ver que Atos também se ocupa em nos mostrar como o poder extraordinário de Deus se ocupa na história. Apocalipse enfatiza mais o invisível e Atos se ocupa da história que nós vemos. John Stott, ele faz uma bela e ilustrativa comparação. Ele diz o seguinte: em Atos, Lucas relata o que aconteceu no palco da história diante dos olhos dos observadores. Em Apocalipse, João nos faz ver as forças ocultas trabalhando. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e corrompem. Em Apocalipse, a cortina se levanta e vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como um enorme dragão vermelho, ajudado por dois monstros grotescos e uma prostituta lascívia. Então, essa é a visão de John Stott nessa comparação e mostrando essa diferença entre Atos e Apocalipse. Mas nós vemos que também, na verdade, o Apocalipse traz uma visão de uma batalha milenar entre o Cordeiro de Deus e o dragão, Cristo e Satanás, Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a grande cidade, e a igreja e o mundo. Então percebem que esta dicotomia, essa dualidade, né, entre o Cordeiro e o dragão, Cristo, Satanás, Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a grande cidade, a igreja, o mundo, isso está desde o início, nós vemos permeado em toda a história bíblica, ou seja, desde lá do Gênesis, quando nós vemos no Gênesis 3,15 o proto-evangelho. Além disso, dificilmente seria uma coincidência o fato de o simbolismo dos três aliados do dragão em Apocalipse corresponderem às três armas do diabo, levantadas contra a igreja nos primeiros capítulos de Atos. Ou seja, o que é que nós vemos nos três primeiros capítulos de Atos? Perseguição da igreja, o comprometimento moral e o perigo da exposição ao falso ensino. E que hoje, irmãos, nós vamos ver com relação a isso, a perseguição, não diria em todo o âmbito de todo o planeta Terra, todo o mundo, né? Mas nós sabemos que a igreja tem em locais em que ela tem sido muito perseguida.
Comprometimento moral, nós temos visto que a igreja, eu diria em todo o mundo, nós temos observado que infelizmente nós temos visto essa questão da igreja. E o perigo da exposição ao falso ensino, os falsos pastores, os falsos mestres que nós temos visto nos nossos dias. Quando os apóstolos foram desviados da sua principal responsabilidade. Então, irmãos, nós estamos vendo aí, dentro dessa introdução, nesta manhã, que nós queremos trazer para os irmãos, é uma breve introdução ao livro de Atos, né? E esse link, essa conexão com as igrejas e as cartas às igrejas do Apocalipse, que João descreve no livro de Apocalipse, e como é que essas igrejas foram formadas mediante o quê? Ao trabalho, à pregação do evangelho, que começou com Paulo e os seus colaboradores. Mas, concluindo então nesta manhã a nossa lição, a nossa lição diz assim: em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando, a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Banhada na glória de seu mestre, ela não retrocederia jamais diante de qualquer perigo real. Ainda que muitas vezes vacilante, a Igreja de Cristo prossegue, porque está fundamentada e fortalecida em Cristo, a rocha eterna. E em termos de aplicação, irmãos, o que nós poderíamos, de uma forma bem prática, pensarmos nesta manhã, quando nós introduzimos e relembramos toda a história da igreja, os seus primórdios, com a pregação de evangelização de Paulo, né? E tudo que nós já estudamos, inclusive em outras lições passadas, outras revistas passadas, falando dessas questões da igreja. Primeiro, nós não temos justificativas válidas para não testemunharmos Jesus no Brasil. Então, esse país hoje que está tão inquieto, tão sofrido com medo, com ansiedade, em detrimento dessa onda, dessa pandemia do coronavírus. A questão financeira, o estar em casa por longo período, né? Isso criando situações diversas em muitas famílias, né? Enquanto os nossos irmãos do passado enfrentavam tantas e diversas oposições, ainda assim pregava perseverantemente a Cristo. Que esse testemunho nos motive e nos encoraje a falar de Jesus a despeito dos desafios que nós temos que enfrentar hoje. Então, esta é a nossa palavra nesta manhã. E eu queria só finalizar ainda com algumas verdades fundamentais do livro de Atos, que eu achei bastante interessante para fechar nessa manhã o nosso estudo, lá na Bíblia do Estudo de Genebra, em que as verdades fundamentais do livro de Atos são as testemunhas de Cristo. Primeiro, nós, a igreja, né, cada um de nós, temos que ser capacitados pelo Espírito Santo, devemos ir até os confins da terra, e isto não significa que temos que sair até do nosso país, mas nós temos hoje missões transculturais, missões urbanas, quer dizer, esse confins da terra é bem amplo do ponto de vista que nós podemos estar pregando o evangelho. Saber que sofremos perseguições, sermos muitas vezes excluídos, sermos colocados de lado, sermos atacados, isso é uma possibilidade na igreja de Cristo. Jesus mesmo disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque nós poderíamos ter aflições, mas ele nos dá o exemplo que ele venceu o mundo. Estabelecer igrejas para que a missão possa ter continuidade. Acho que essa é a mensagem do livro de Atos, nessa conexão com as igrejas, as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, que precisamos estabelecer igrejas, fortalecer igrejas, para que a missão da pregação do Evangelho possa ter continuidade. Que Deus assim nos abençoe. Um bom domingo a todos. Amém.